Ok, então vamos iniciar agora o seminário da Bruna. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Bruna. Hoje eu vou falar sobre as instituições, Estado e mercado no processo do desenvolvimento econômico. Ele é um artigo do Carlos Aguiar de Medeiros e ele é membro do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pode passar para outra página. Não está indo. Como é que faz para ir para frente aqui? Se rodar para Deu. baixo. Isso. Ah, para o lado, tá, deu. Bom, o programa de pesquisa da Nova Economia Institucional, ela é liderada por Douglas North, e ela busca simultaneamente desenvolver uma teoria econômica das instituições e promover um conjunto de evidências históricas sobre como as instituições afetam o desenvolvimento econômico das nações. O texto ele possui o objetivo de argumentar, com base na análise histórica de Diamond, Elias e nas interpretações dos economistas políticos clássicos sobre as relações entre o Estado e o mercado, e que as considerações de riqueza e as considerações de poder não podem ser reduzidas e dissolvidas uma na outra, como na síntese histórica dominante, mas devem ser vistas como polos em permanente tensão. E, adicionalmente, ele argumenta-se numa rota distinta de diversos autores institucionalistas que não é necessário refazer a teoria econômica de forma a incorporar as instituições em seu núcleo. Bom, as instituições e convergência, o funcionalismo neoclássico de North. O programa teórico da Nova Economia Institucional, que é a NEI, ela objetiva construir uma teoria sobre a formação e evolução das instituições, que seja incorporável e compatível com a economia neoclássica. Então, cujas as propriedades e hipóteses elas são consideradas em um caso particular. O núcleo do problema, né, que o North propõe é o mesmo formulado por Coase. Se o mundo fosse aquele descrito por Walras, em que as informações são completas, os mercados perfeitamente competitivos e os agentes plenamente racionais e dotados da mesma percepção do mundo, as firmas, né, que é a teoria de Coase, ou as instituições para North seriam economicamente inexplicáveis. A fundamentação teórica das instituições, ela baseia-se na experiência de custos de transação, como ele foi formulado por Coase e acabou sendo desenvolvido por North, no que o próprio ele faz a denominação de abordagem da Universidade de Washington. E que, por sua vez, não, pode passar para outra. Isso. E que, por sua vez, existem porque as informações possuem um custo e são assimetricamente apropriadas pelos atores participantes da troca. E nessa concepção, as instituições, o conjunto de regras formais como as leis e regulamentações, os constrangimentos informais, como convenções, códigos de condutas, bem como os mecanismos de promoção e de coerção das leis, são formadas para reduzir a incerteza nas interações humanas. Elas definem as regras do jogo da sociedade, onde os jogadores, as organizações, que são as políticas econômicas e sociais, elas atuam. Bom, as instituições eficientes e capitalismo, o não desenvolvimento como tolimento aos mercados. Bom, na sua análise histórica sobre as instituições, promovem o desenvolvimento econômico. O North ele identifica um processo de causação circular e cumulativa entre as instituições eficientes e desenvolvimento econômico. E ele busca na história percorrida pelos países mais ricos do Ocidente elementos de apoio para esse processo. O núcleo dessa formulação ele é o suposto de que a evolução das relações mercantis demanda instituições que, através da diminuição dos riscos e da proteção dos contratos privados, impulsionam essas relações num movimento cumulativo e favorável ao desenvolvimento econômico. As inovações institucionais orientadas segundo as necessidades de proteção, garantias e informação dos mercados constituem, a seu ver, né, de North, o processo essencial do desenvolvimento econômico.
E, por oposição, o não desenvolvimento econômico é o resultado também de uma causação circular e cumulativa, em que as instituições elas tolhem o funcionamento dos mercados, instabilizando os contratos e atropelando os direitos de propriedade e criando outros inibidores de trocas. Então, para a North, a economia, as relações materiais de produção, elas não subordinam a políticas e as instituições. Quando essas subordinações ocorrem, criam-se condições para o desenvolvimento econômico. E, entretanto, não há um princípio que leve a uma convergência institucional. A base para o entendimento das distintas trajetórias econômicas é essa diversidade de matrizes institucionais e de relações de poder encontráveis no mundo real. Não, pode continuar na outra. E é muito sugestivo contrapor essa análise com a realizada por Marx, que é um autor. Alguém está com o microfone ligado? Deve ser o Bruna. Meus cachorros aqui estão uivando. Ah, sim. E ele faz uma análise, né, através do Marx, e segundo o North, ele teria incluído as instituições no núcleo de sua análise econômica. E para Marx, o distintivo do capitalismo, enquanto de modo de produção, era a transformação da coação política sobre o trabalho em coação econômica através da expropriação e centralização dos meios de produção e a subsistência nas mãos da burguesia. Ao longo do Capital, né, o Marx ele procura demonstrar o poder da acumulação privada sobre qualquer barreira exógena que lhe anteponha, de forma a construir a hipótese de que são as contradições internas do capital que, afinal, levará ao capitalismo enquanto modo de produção à ruína. Essa contradição é determinada em uma instância pelo regime de propriedade que funda a relação capitalista de produção. E a diferença essencial entre essa proposição e o determinismo institucional de North é que essa não supõe, como Marx, a adequação das instituições e do poder político. As relações de produção, elas podem tolher permanentemente o desenvolvimento. Como para North, em radical oposição a Marx, o desenvolvimento em geral é sempre o desenvolvimento das relações mercantis. E o não desenvolvimento ele ocorre porque as instituições dominantes inibem essas relações. Pode passar para a próxima. Travou aqui. Será que se rodar o mouse não... Deu. Isso. Bom, as instituições e o capitalismo, o desenvolvimento como tensão entre a economia e política. A síntese histórica entre os interesses do poder estatal e os do capitalismo foi uma construção intelectual sofisticada, como é evidente em Quesnay, Pett, Stuart e Colbert, e triunfante, né, durante todo o período da hegemonia inglesa. E, bom, a glória da Inglaterra no século XVIII e no século XIX, ela não pode ser desvinculada das imensas transformações sociais e econômicas provocadas pela Revolução do século XVII.
e da rara capacidade do Estado inglês de promover a expansão de seu poder sobre as outras nações em articulação com os interesses industriais e mercantis do capitalismo. Um fato notável, né, que caracteriza muito a Europa Ocidental nos séculos XV, XVI e XVIII foi o crescimento das cidades que se afirmavam como ilhas de autonomia política na ordem feudal. A riqueza essencial da burguesia em ascensão decorria do comércio externo e este afirmava-se essencial às finanças do Estado. E, por outro lado, tinha as inovações institucionais favoráveis ao desenvolvimento dos mercados, como o direito comercial, que era oriundo do direito romano e adaptado para as cidades mercantis italianas. E também elas foram difundidas a partir dos conflitos e soluções emanadas do comércio internacional. O mesmo ele pode ser dito das inovações financeiras, e que teve contrapartida ao crescente poder da burguesia e das cidades na Europa Ocidental. E com a circulação monetária, os grupos aristocráticos começam a perder o poder. O Estado absolutista e a centralização do poder constituem a principal cidadela para a aristocracia, ameaçada pelo fim da servidão, né? E a soberania ilimitada das decisões do príncipe. Tornaram-se a principal compensação do poder dos mercados na cidade. Em relação à China, né, na parte do Oriente, teve uma evolução totalmente diferente. Ela teve um distante do comércio internacional, a burguesia e os comerciantes, eles formavam um grupo social menos rico, e o Estado unificado e burocrático era muito mais complexo, com maior capacidade de controle político. E era também menos dependente dos impostos e da riqueza urbana, recolhendo suas receitas essencialmente da agricultura, da manufatura e do comércio nucleado em áreas rurais e mercados locais. E a rivalidade entre os estados nacionais, pelo controle da riqueza e de territórios, impulsionava a expansão do comércio de longa distância na Europa e formou a base para a acumulação de riquezas e as instituições do Estado mercantilista. Na China, o expansionismo territorial do império e as constantes ameaças de desintegração levavam o movimento para dentro, centrado nos mercados locais, na produção agrícola e no comprometimento das obras públicas como estas, né? Ao contrário de North, Landis utilizava a questão central do processo de desenvolvimento econômico, tal como se detém da análise de Diamond, que é uma produção de excedente social. A sua existência que cria as condições para a divisão social do trabalho e para o processo de inovação que se afirma como um processo simultâneo de poder econômico e de poder político também. E ainda que não antecipadas, as inovações elas são influenciadas por decisões de políticas econômicas e a sua difusão pela concorrência política entre estados nacionais. Pode passar para o próximo. Bom, o Estado e mercado na economia política clássica. De acordo com o Marx, a economia política clássica ela se inicia com os trabalhos de Perry, James Stuart, Kisney, Cantillon e termina com Ricardo. A sua ampla reflexão sobre as considerações da riqueza jamais esteve desvinculada das considerações sobre o poder de Montesquieu. Entretanto, provavelmente pela sistematização realizada por Adam Smith no seu quarto livro, né, da Riqueza das Nações, ao que ele denominava sistema mercantilista. Esses atores eles passaram a ser confundidos com uma doutrina, do mesmo modo que as teorias de Adam Smith e Ricardo são sistematicamente associadas com o liberalismo doutrinário. Além dessa ilegítima simplificação, ocorreu um tipo de reducionismo incorrido, não apenas pelos atores liberais, mas conforme antes analisada, né, pelo próprio Marx, a associação da necessidade da intervenção do Estado na economia a uma fase histórica e que antecede o próprio capitalismo. E no seu livro, O Capital,
essa redução ele reflete uma mais profunda a subordinação das considerações de poder às considerações da riqueza. Então, como resultado prático dessas leituras, não apenas as contribuições analíticas, mas a defesa e a racionalização de uma intervenção ativa do Estado na economia passaram a ser considerados um resultado de pensamento pré-científico, ou uma questão historicamente datada e não universal. E já o liberalismo doutrinário de Smith e o associado Ricardo passaram a ser interpretados fora de seus contextos históricos específicos e considerados verdadeiros em geral. Bom, as diferenças entre os autores como Pat, Stuart Kinney e Adam Smith sobre a necessidade de intervenção do Estado no funcionamento dos mercados, eles são bastante diferentes, né? Importantes. Como já argumentou, né, por causa do ataque do Smith ao sistema mercantilista e sua crítica aos economistas fisiocráticos, o Adam Smith, ele supunha que haver, através de uma complexa teia de divisão social do trabalho, uma relação não intencional entre a ação individual e o desenvolvimento da produção social seria configurado como o sentido mais profundo da metáfora da mão invisível. E, assim, a despeito do liberalismo de Adam Smith sobre a política econômica, em contraste, por exemplo, com as posições defendidas por James Stewart, que é inteiramente arbitrário considerar Smith um precursor do moderno individualismo e da alta regulação dos mercados e da sociedade. E Stewart, ele considerando a crescente dificuldade de cobrar impostos sobre uma riqueza privada cada vez mais fluida, ele clamava por mais arte e direção, poder e autoridade em uma formulação que poderia ser considerada universal. Bom, o homem econômico, né, que permeia a análise dos economistas clássicos, é, em primeiro lugar, um homem modelado historicamente, que nesse sentido, o materialismo de Stuart ou Smith, ele é muito semelhante ao de Marx. E para esses autores, o desenvolvimento se dava através de etapas, que seria caça, pastoreio, agricultura e comércio, e isso acabava conformando as ideias e instituições relacionadas à propriedade e ao governo. E a esse respeito, o Stuart, ele referia-se à existência de um spirit of the times, condicionando comportamentos econômicos como taste for luxury, que assume função essencial em sua concepção do desenvolvimento econômico. Bom, agora partindo mais para o enfoque do artigo, né, que seria a visão... pode voltar. O enfoque, ele traz mais para os pensadores Diamond e Elias, eles fazem as comparações com os clássicos, né? A gente considerando a questão a partir dos trabalhos históricos e sociológicos de Elias, o processo civilizatório e desenvolvimento ele é entendido como resultado complexo do aumento no grau de diferenciação social, de especialização e de interdependência das pessoas, e que acaba resultando no alargamento das cadeias de ações e do aprofundamento da expansão da divisão do trabalho. Bom, essa articulação, por seu turno, ele impõe que o autor ele domina o espírito de previsão, a percepção por parte das empresas e indivíduos do encadeamento de suas ações e decisões, que decorre da diferenciação e complexificação social. E esse processo de mudança, entretanto, ele requer, por sua vez, desdobramentos e transformações no comportamento individual, e que não pode ser obtida pela simples coerção estatal. Pode passar para a próxima. Então, concluindo todo o pensamento, né, ao longo do artigo, a modelação do comportamento, a aceitação de normas, a formulação da personalidade e, enfim, um processo civilizatório que os economistas percebem apenas funcionalmente é um longo processo não redutível a uma razão econômica, mas a um conjunto de circunstâncias historicamente específicas. Então, acaba, assim, formando distintas variedades de estilos nacionais de capitalismo. E as instituições que emergem desse processo não são nem racionais e nem irracionais.
eficientes ou ineficientes, eles são sociais. Bom, e é isso. Muito obrigada a todos. Acabou ficando meio extenso, mas é que o artigo ele traz pontos muito essenciais, né? Que seria a questão da, eles acabam fazendo a diferenciação do pensamento, né, de dois pensadores, que seriam Diamond e Elias, com os clássicos, né, e também dois estilos de tipo de capitalismo, que seria o capitalismo europeu e o capitalismo da China. Então, são pontos muito essenciais aí durante esse artigo. E é isso. Ok, Bruna, obrigado pela apresentação. Nesse caso desse artigo, fazendo uma relação com o primeiro, qual que é o aspecto central aí desse trabalho? É algo bastante relevante. Vocês devem se lembrar que a Ney e o Douglas North, quando eles vão discutir o modelo, porque o North ele era um historiador econômico, ele desenvolveu toda a teoria dele apresentando casos históricos e com isso embasando a sua abordagem. E em síntese, o que ele vai descrever? Ele vai descrever que os países europeus eles tiveram o Ocidente europeu, né, os países economicamente desenvolvidos da Europa, a Holanda, Inglaterra, França, né, e posteriormente os demais, o que vai acontecer? É uma visão de que o desenvolvimento das instituições europeias tiveram como especificidade que outras civilizações em outros continentes não ocorreu da mesma forma, gerou o sucesso europeu, que foi o fato dos países europeus terem desenvolvido uma matriz institucional que restringe o poder do Estado de coagir os agentes econômicos a adotarem medidas que não são do seu interesse. Né? Então, esse historiador, o Diamond, vai mais ou menos na mesma linha do Douglas North. Por que o modelo inglês foi a primeira grande potência capitalista que gerou a Revolução Industrial? Na abordagem do Douglas North, foi o fato do Estado inglês ter se organizado de forma a estabelecer uma divisão de poder entre o rei e o parlamento, baseado em leis que garantiam certos direitos de propriedade aos capitalistas ingleses, de tal sorte que o investimento produtivo na Inglaterra era resguardado do risco de expropriação pelo Estado, ou pelo menos resguardado numa magnitude maior do que em outras nações europeias e muito mais do que, por exemplo, o caso das civilizações orientais como a China e a Índia também ele trata aí, né? Então, isso aí vai gerar um processo de desenvolvimento institucional que, ao mesmo tempo, impacta nos incentivos voltados às atividades produtivas, às atividades comerciais, que geram feedback, ou seja, as classes econômicas produtivas têm um crescimento, né, uma expansão,
que por sua vez elas se fortalecem, conseguem também se mobilizar para que esse regime de lei baseado nos direitos de propriedade, vão se sedimentando, vão se aprofundando, ok? Bom, a argumentação que tem aí no texto, ela vai mostrando que essa argumentação, ela precisa ser contextualizada, ou seja, o papel do Estado no crescimento econômico ocidental, ele não é simplesmente de restrição da sua ação sobre as classes capitalistas. Não é só um papel restritivo, no sentido do Estado se manter baseado em certas premissas legais que o impedem de intervir na atividade econômica, né? Mas é mais do que isso. É ao mesmo tempo que o Estado garantindo os direitos de propriedade, é o Estado também, através da evolução institucional, criando oportunidades de expansão econômica, de avanço produtivo e avanço tecnológico, tá? Então, por exemplo, o que o autor vai mostrar que, na verdade, se a gente for diferenciar o caso chinês, que a China, no século XVI e XVII, ela era mais avançada tecnologicamente e economicamente que a Europa, a partir aí da Revolução Industrial, houve uma reversão disso, né? No limite, a China se tornou, de fato, aí uma colônia inglesa. Não oficialmente, mas na prática, uma colônia econômica inglesa. Qual foi, na visão do autor, o que ele vai estar descrevendo é que, no caso europeu e inglês, o Estado, por exemplo, inglês, na época do século XVI e XVII, ao mesmo tempo que houve o estabelecimento do parlamento inglês, o estabelecimento de leis, a Constituição, né, inglesa, que garante que a decisão última sobre a tributação é do parlamento e não do monarca, né? Ou seja, da própria burguesia, e isso garante, é um exemplo de garantia, né, da classe burguesa contra o risco de expropriação pelo Estado. Além disso, o Estado inglês atuou ativamente, por exemplo, na expansão da Marinha Britânica, né, na expansão do comércio externo britânico, né? Então, na verdade, houve uma participação ativa do Estado britânico, abrindo caminho para o setor econômico, né, o capitalismo inglês se expandindo aí pelo mundo. E não uma visão apenas restritiva de ação, numa visão mais liberal, né, do Estado se manter apenas nas suas atividades fins, e o crescimento econômico e o avanço tecnológico sendo realizado ou alcançado pelo setor privado, né? Ao contrário, houve uma certa ação, né, nessas duas frentes. O Estado tanto garantindo a apropriação privada e a expansão do setor da atividade capitalista, mas ao mesmo tempo o Estado agindo, atuando diretamente para que essa expansão fosse facilitada, fosse dinamizada, né? Tanto através da capacidade militar do Estado britânico abrindo novos mercados no exterior, militarmente, né? Através da ação do poder militar, como através das políticas aí de comércio exterior e assim por diante.
né? E o exemplo chinês mostra, ao contrário do que é argumentado pelo Douglas North, o problema da China não é exatamente só o fato de ter um Estado centralizador e que desincentivou as atividades econômicas. Então, as classes econômicas mercantis na China no século XVIII e XVI, né, que eram os burgueses chineses responsáveis pelo comércio exterior, eles se tornaram, dentro da dinastia imperial chinesa, eles passaram a ser vistos como uma classe perigosa, né, para o poder central chinês, né? Então, isso vai na linha do que o Douglas North está buscando descrever, um Estado centralizador, um Estado que não incentiva a atividade, não dá liberdade aos mercadores, aos burgueses desenvolverem suas atividades, mas, ao mesmo tempo, na visão proposta no artigo, também é um Estado que não adota essas medidas de incentivo ativas de expansão das atividades econômicas dos mercadores chineses, né? Ou seja, um Estado que não adota uma política ativa de expansão comercial, né? Então, isso aí, de certa forma, mostra uma deficiência da abordagem da Ney, ou seja, o papel das instituições no desenvolvimento econômico e do Estado em si não necessariamente apenas aquele papel de garantir a liberdade para o setor privado empreender. É isso, mas é também que isso ocorra dentro de um conjunto também de políticas baseadas em instituições que dinamizem esse processo, porque o próprio setor privado, sozinho, ele não consegue ter esse papel de dinamização espontânea, né? Então, você olha, observa o caso inglês, que foi o pioneiro, depois observa os casos da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, e vai vendo todos os casos até chegar hoje em dia na China. Então, na verdade, é o setor privado tendo certas instituições, né, uma matriz institucional que garante que ele possa se desenvolver e apropriar esses ganhos, né, esses incentivos, que é o lucro, a acumulação de capital, mas, ao mesmo tempo, isso não basta. Você tem que ter um Estado que dinamize esse processo, por exemplo, com políticas de avanço técnico, de incentivos a creditícios, de políticas aí você pega os casos, né, durante da história são diversos, né? Não é necessário entrar em detalhes, mas aí o Estado ele tem que ter um papel também de dinamizador. Isso aí vai um pouco contra a visão da Ney, porque a visão da Ney, de certa forma, ela fica muito baseada numa visão liberal, né, da economia liberal, e a economia liberal sempre enfatiza o papel do Estado mínimo, né? E o autor vai dizer que o Estado mínimo não tem esse papel dinamizador que é necessário nessa expansão econômica aí que foi verificada aí na Inglaterra e em outros casos aí dessas potências econômicas, e que hoje a gente pode relacionar com a China, né? Não sei se a Bruna quer comentar, fazer alguma observação. Acredito que não, acho que eu consegui passar tudo o que eu queria sobre o artigo. E Ok. Ele até comenta que até o Adam Smith, os economistas clássicos, na verdade, se você lê que o Adam Smith, né, e o David Ricardo escreveram, que são os autores, né, basilares do liberalismo, ao mesmo tempo que eles criticam o mercantilismo,
na medida que eles propõem um arranjo institucional que garante, que fomenta a atividade econômica privada, eles estão dizendo que o Estado ele deve ter um tipo de atuação, né? Não é um Estado que não faz nada, que simplesmente garante direitos de liberdade de iniciativa e direitos de propriedade. É um Estado que garante um arranjo institucional que o setor privado possa se expandir, né? Então, até nisso, né, ou seja, os liberais são diferentes dos neoclássicos. Os neoclássicos não, que aí os neoclássicos consideram que é um mecanismo de ajustamento de equilíbrio de mercado, né? Então não tem esse processo dinâmico no tempo de expansão, né? É uma análise só de equilíbrio. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok, Vamos professor, encerrar. nenhuma dúvida. Ok.